Boa noite, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Às vezes você não conhece a pessoa que está do seu lado, mas glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando essa noite. Tem? Quem veio aqui a primeira vez? Levante suas mãos. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus, muito bem-vindo, amém? A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, e eu creio que este é um tempo, este é um momento de culto que Deus preparou para falar com vocês, amém? Vocês tenham uma experiência forte com Ele essa noite, amém? Sejam muito bem-vindos, e eu espero ver vocês aqui outras vezes, amém? Vocês também, gente, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, algo que Deus tem falado comigo. E antes, só lembrando, gente, quinta-feira tem culto de ensino, às 8 horas, né, culto de ensino, todos estão convidados, tá? Então, convido vocês a participar dos cultos de ensino. De sábado tem a rede de jovens, tem as programações quinzenais também, dos casais, né, segunda-feira agora não tem, né, teve sábado, segunda... eu sou com elas, mas já é amanhã? Tá, então amanhã, mulheres, tem eu sou com elas, então, aqui na igreja, tá? E aí na outra semana é os casais, é isso? Na outra semana, os casais, às 8 horas aqui na igreja. Amém, gente? Agora que está tendo cultos presenciais, boa noite você também que está aí assistindo em redes sociais, através do Facebook, YouTube, e espero que Deus esteja ministrando no teu coração. Eu convido vocês a participar dos cultos presenciais. É muito importante. Você vai receber aí na sua casa, com certeza. Às vezes não tem como você participar tudo, mas se tem como você participar dos cultos e das programações aqui, eu convido vocês a estar participando, amém? É uma unção especial aí na sua casa, mas é uma unção mais que especial para aqueles que estão presentes na casa de Deus, amém? Então esse é o meu convite para vocês. A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, amém? Quantos gostam de sorrir? Quantos gostam de estar feliz? Quantos gostam de estar em dias de vitórias, de muitas conquistas? Aqueles que são casados, aqueles dias que você está no só love, solteiros ficam no óleo, mas há tempo para todas as coisas. Quando fala para todas as coisas, são coisas boas e também coisas ruins, amém? Olha o que fala em Eclesiastes 3:1, quem quiser abrir a Bíblia, Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Posso ler? Olha só. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, e há tempo de guerra e tempo de paz, amém? Então há tempo para todas as coisas, mas o que eu quero que vocês entendam nessa noite, é que nós estamos vivendo o tempo de guerra, amém? Agora é tempo de guerra, agora é tempo de guerrear.
Então, infelizmente, as pessoas, elas querem tirar essa questão de tempo de dificuldade, de tempo de guerra, de tempo de dor, de sofrimento, tempo onde não pode se abraçar, mas não tem como tirar, porque a palavra de Deus nos fala que há tempo para todas as coisas. E eu entendo que todas as vezes que a igreja, ou que as pessoas entram num tempo de guerra, é porque depois desse tempo de guerra, um grande e forte avivamento é derramado sobre a igreja, amém? Sobre o planeta. Então esse tempo de guerra é uma preparação para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na minha família, na minha casa, no ministério que eu frequento e no propósito que Ele tem para a minha vida, amém? E todas as vezes que Deus quer levantar alguém para fazer algo, para marcar esse tempo, na tua vida vem um tempo de guerra antes. Quando eu estou passando por tempo difícil, por tempo de guerra, eu não olho muitas vezes, é lógico que às vezes a nossa fé dá uma balançada, mas às vezes quando cai minha ficha, quando eu paro para orar, pastores, Davi, quando eu paro para orar, aí eu falo, nossa, glória a Deus, algo grande está chegando na minha vida, amém? Então todas as vezes que vier tempo de guerra na sua vida, na sua casa, lógico que a gente não gosta de sofrimento, não gosta de sofrer, mas pode ter certeza, há algo grande para acontecer na sua vida, depois que você superar esse tempo de guerra, amém? Eu lembro aqui, só um exemplo para vocês verem isso, quando Moisés nasce, Moisés que seria o libertador da geração no tempo dele, seria algo que ia marcar a geração no tempo dele, ali havia um decreto de morte sobre a vida dele, ali as autoridades, a autoridade maior mandou matar toda criança, por quê? Porque ele queria matar Moisés no berço, ele queria matar esses libertadores da geração, daquele tempo no berço, ali ele tinha um plano satânico para destruir Moisés, mas Deus pegou sua mão e ajudou Moisés a atravessar aquele tempo de guerra e marcar a geração dele, amém? Aí mais para frente a gente vê acontecer com Jesus, iria nascer o Salvador, iria nascer o libertador dessa geração, iria nascer aquele que iria nos dar acesso à vida eterna, aquele que venceria a morte, e aí mais uma vez um decreto de morte sobre o povo de Deus. Aí vai, a autoridade principal manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, ali de Belém e da redondeza, por quê? Para matar, para não deixar com que esse libertador dessa geração, daquele tempo nascesse, e nos desse a oportunidade de ter a salvação, de ter a vida eterna. Então mais uma vez, um decreto de morte estava sobre o povo de Deus. E por último exemplo que eu quero compartilhar com vocês, está no livro de Esther, que é o texto onde Ramã cria um decreto de morte sobre os judeus. Ramã, ele consegue uma autoridade do rei daquele tempo, para exterminar, para matar o povo de Deus. Então mais uma vez, foi feito um decreto de morte sobre o povo de Deus, mais uma vez, mas a gente precisa sair daqui essa noite entendendo, que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, amém? O tema dessa palavra é, revogando todo decreto de morte, amém? Há um decreto de morte para as nossas vidas, há um decreto de morte para a noiva de Cristo, e nessa noite, desculpa ter saído aí mas essa noite, Deus quer revogar todo o decreto de morte que foi lançado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quantos crê nisso? Você crê? Eu creio, amém? Então eu acho interessante, a gente vai agora falar um pouco do livro de Esther. Eu gosto muito do livro de Esther, li ele, eu vou tentar aqui fazer um resumo, para conseguir compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, mas eu acho tremendo porque é um livro que ninguém sabe quem é o autor, muitos falam que foi Mordecai que escreveu ele, mas ninguém sabe com certeza, e outra coisa, é que você lê o livro inteiro, e você não vê nenhum momento ali,
ele falar, mencionar o nome de Deus. Você não vê. E aí fala, mas então não é um livro de Deus? É sim. Por quê? Porque mais que palavras, ali tem atitude. A gente vê o livramento de Deus sobre aquele povo, sobre o povo dele, sobre o povo que estava sobre esse decreto de morte. Então nem precisava falar a palavra a Deus, porque aqueles acontecimentos já provavam que realmente Deus estava com aquele povo, amém? E aí, continuando, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora em Ester 3, do 8 ao 13, olha só o que acontece. Olha o pedido de Ramã para o rei Assuero. Aí vocês podem deixar no livro de Ester, é um livro um pouco difícil de achar, porque é um livro pequeno. Vamos lá, vou ler ele então. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Aí pode pular para o versículo 10 aí agora. Então o rei tirou o anel, selo do dedo, e deu a Ramã. Aí continuando, aqui a gente vê que Ramã, ele pede autorização para fazer esse decreto de morte para o povo de Deus naquele tempo. E aí a Bíblia fala ali mais para frente no versículo 13 agora, vocês podem deixar aberto em Ester. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, no único dia, o 13º dia do 12º mês, que era o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Eu quero que vocês entendam que essa passagem da Bíblia, ela vem de encontro àquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu falei que naquele tempo eles tentavam matar os libertadores dessa geração no berço, quando era pequeno, para não deixar crescer, para a pessoa não fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Só que você vê hoje que o diabo mudou a estratégia. Por exemplo, essa questão de Covid que veio desde 2020, o principal alvo do diabo não são os jovens, são os mais velhos, são mais maduros, são os mais experientes, são aqueles que tentam guardar os fundamentos da palavra, são aqueles que tentam compartilhar os fundamentos da palavra, porque os jovens, os mais novos, simboliza a força, a energia da noiva de Cristo, mas os velhos, eles simbolizam os princípios, os fundamentos da palavra de Deus. Então o diabo tem atacado os mais velhos, por quê? Para a igreja perder essas referências. Eu fico muito triste, muito preocupado quando morre uma pessoa que já tem um nível de maturidade, como por exemplo Billy Graham, esses homens mais de idade, mais maduros, que já viveu coisas que a gente não viveu. Porque quando você é muito novo na fé, quando você está começando, ou quando você é muito jovem, às vezes vem alguns momentos que você acha, isso aqui eu já sei, isso aqui eu também sei, não, aquilo eu já sei, mas na verdade quem sabe são aqueles que já passou por aquilo, são aqueles que têm a maturidade, aqueles que simbolizam os fundamentos da igreja. Então o diabo tem tentado destruir eles, por quê? Para destruir os fundamentos da igreja, e através das mídias, através das redes sociais, através da influência nas escolas, contaminar a nossa santidade, contaminar a nossa vida com Deus, amém? Então aqui nesse texto a gente vê que existia um decreto de morte sobre eles, que é como se fosse hoje, foi liberado no inferno, um decreto de morte sobre a noiva de Cristo, sobre as pessoas, e a gente precisa saber como revogar esse decreto de morte. Eu nunca pensei que eu ia presenciar o tempo que a gente vive hoje. Talvez vocês também nunca pensou. Eu vou ser sincero, tem alguns momentos
de pensamento, que se você não policiar, a tua vontade é fugir, se esconder e sumir. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para se posicionar para este tempo que a gente está vivendo, amém? Então, James, essa palavra é para quem? É para você que está em casa me assistindo, e é para você que está aqui ouvindo, independente se é o primeiro dia que vocês vêm aqui, independente se já tem aqui com 30 anos, é para nós essa palavra, amém? Foi preparada para nós, Deus preparou ela para nós. Então a gente precisa se posicionar. Por quê? Quando quiseram matar Moisés, os pais dele se posicionou, e eles ouviram a voz de Deus, buscou instrução para de alguma forma proteger Moisés. E assim aconteceu com Jesus também. E assim aconteceu com os judeus daquele tempo. Ramã preparou um decreto de morte, mas mal sabia eles que Deus tinha um decreto de vida para o povo dele, que Deus não deixa o seu povo na mão, amém? E que Deus nunca perde o controle. Então, Deus está no controle das nossas vidas, amém? Ele está no controle. E aí, continuando, alguns exemplos que a gente vê desse decreto de morte ou desse ataque do inimigo. Por exemplo, eles querem criar leis para de alguma forma nos impedir de fazer a obra, de pregar o evangelho. Eles querem dividir as igrejas, dividir os ministérios. Isso é tudo ataque de Satanás. Eles têm cortado a comunicação da igreja, eles têm tentado impedir a igreja de fazer culto. Não, gente, para que culto? Você pode assistir o culto em casa, você pode participar do culto em casa, sabe? Se não tiver outra opção, amém, mas quando a gente tem a opção de escolher estar presente no culto ou ficar em casa, a gente seguindo as normas direitinho, tem que vir para o culto sim, porque o diabo, ele tem tentado algumas leis, colocar algumas leis para impedir de que aconteça culto. Talvez o Brasil ainda não está ao ponto que muitos países aí estão, como Venezuela, as guerras que tem aí para fora, não tem, mas se a gente não policiar, não se posicionar, a gente pode viver tudo aquilo que eles estão vivendo lá fora. Então isso aí é tudo parte desse plano satânico, de fazer o quê? De calar a igreja, de calar a noiva de Cristo. Então ele tem tentado de alguma forma te ameaçar, ele tem lançado sobre as pessoas um espírito de medo, as pessoas com medo de sair de casa, medo de pegar o vírus, medo de morrer. Eu até perguntei, né, quantos aqui quer passar a eternidade com Deus? Levanta a mão. Quantos aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Todo mundo, não é? E quem quer morrer hoje? Você quer, Fabiana? Olha, não vai não, filho, você tem os filhos para cuidar, tem o marido para cuidar ainda, calma. Mas, ele tem tentado de alguma forma nos intimidar, ele tem feito com que as igrejas se enfraqueçam na área financeira. Por quê? Porque se a igreja não tem dinheiro, quem vai enviar os missionários? Quem vai investir em missões? E aí ele vai no ouvido das pessoas, larga a mão, não está tendo culto presencial, a igreja está meio parada, não precisa dar teu dízimo não, usa com outra coisa, não precisa de ofertar na igreja não, Deus não precisa do teu dinheiro. Quem já ouviu isso? Então ele tem tentado de alguma forma enfraquecer a igreja na área financeira também. E eu acho que desses últimos anos agora, ou desse último de 2020 para cá, realmente o pior ataque foi a questão do Covid. Não tem como a gente negar que isso não foi um dos piores ataques de Satanás. Quantos aqui não perdeu alguém que ama? Quantos alguém aqui não perdeu alguém da família? Quantos alguém aqui não perdeu algum companheiro de trabalho? Quantos alguém aqui não tem alguém internado no hospital neste momento? Sabe, então ele está fazendo de tudo para intimidar a igreja, para intimidar a noiva de Cristo, porque ele sabe que a única, não vou falar pessoa, vou falar instituição, que pode calar essa voz de Satanás, que pode quebrar esse decreto de morte, é a igreja, amém? É a noiva de Cristo através do poder do Espírito Santo. Se não for igreja, a pessoa vai recorrer aonde? Me fala. Se a pessoa é ateu, não acredita em Deus, onde ela vai recorrer? Sabe, se a gente que serve a Deus fica desesperado, imagina quem não tem Deus. Então presta atenção nisso que eu vou falar. Vocês são a esperança para essa geração, amém? Vocês são a esperança para esse tempo.
Então a gente precisa se posicionar dessa forma. E aí a gente precisa buscar então essas ferramentas espirituais para essa guerra, precisa sim se preparar para essa guerra. Então você tem que estar preparado. Agora é tempo de guerra, não é tempo de paz, não é tempo de a gente ficar dentro de casa, então é tempo de preparação agora. Então eu preciso me preparar para essa guerra. Por quê? Porque eu preciso me posicionar de uma forma que eu não vou ser atingido por Satanás. Gente, nesse livro de Esther tem personagens principais que eu vou compartilhar com vocês. Um é Assuero, que é o rei, aquele que governa, aquele que tem autoridade maior, e era um cara muito poderoso. Ele governava, ele tinha poder ali em mais de 127 províncias, era um cara muito poderoso. Então esse é Assuero, ou Xerxes. Aí tem um outro que é o Ramã, que é o criador do decreto de morte. Na verdade, Ramã, ele não tinha algo pessoal somente contra o inimigo dele, que eu vou falar ainda com vocês, mas ele tinha algo em particular contra o povo de Deus. Ele era descendente de uns inimigos do povo de Deus, ele era descendente de Agag. Então ele vem daquela linhagem, ele já tinha muito ódio do povo de Deus. Então o diabo, ele levanta pessoas e ele enche o coração deles de ódio pelo povo de Deus. Olha quantos assassinos, quantas pessoas foi levantado para perseguir a noiva, para acabar com o povo de Deus. Então esse é outro personagem. Aí vem Mordecai, que é o primo e pai adotivo da rainha Esther. Depois vem Vasti, ou Vasti, não sei como vocês preferem falar, que é a primeira esposa de Assuero. E aí depois vem Esther, que é a outra rainha, que vai substituir Vasti. Então esses aqui são os personagens deste texto que eu vou ler, dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Então ali o inimigo já tinha tudo um dia contado ali, um momento marcado para destruir o povo de Deus. E eu sei que o inimigo, a cada dia que passa mais, ele tem feito algo, ele tem tentado fazer armadilhas para acabar com a nossa vida, para acabar com o nosso casamento, para acabar com a vida dos nossos filhos, para acabar com a nossa família, e mais ainda, roubar a nossa esperança de salvação, roubar a nossa fé, roubar nossos sonhos em Deus, amém? Então ele tem feito isso. Então existe um posicionamento que eu preciso ter diante desse tempo de guerra. Então eu vou compartilhar com vocês aqui 2 tipos de posicionamento da igreja ou das pessoas que elas precisam ter. O primeiro posicionamento, eu vou falar que é o quê? Que é o posicionamento de ser chamado de Rainha Vasti. Esse é um posicionamento de pessoa de igreja. Então, quem não quiser abrir não precisa, mas eu preciso ler esse texto só para vocês entenderem o contexto do que eu vou falar. Então ali, a palavra de Deus fala que o rei Assuero resolveu fazer uma festa. Ele resolveu fazer uma festa, chamar as pessoas nobres, as pessoas importantes da cidade, e ali ele faz uma festa de 6 meses. Imagina você, 6 meses uma festa. Eu acho que eu já ia enjoar, né, Laura? Você gosta de festa? Eu acho que eu ia enjoar 6 meses de festa. Mas ele preparou, porque ele queria mostrar o poder que ele tinha, ele queria mostrar as riquezas que ele tinha. E aí depois de 6 meses, ele faz mais 7 dias de festas, mas ali já é para todo mundo. Aí entra os pobres e entra os nobres, os ricos, as autoridades. E aí acontece que no 7º dia, ele manda chamar a rainha Vasti. Ele vai lá, ele fala para algumas pessoas ali que servem ele, fala: olha, vai lá e chama Vasti, que eu quero apresentar ela para as pessoas que estão nessa festa. Isso que eu estou compartilhando com vocês, se alguém quiser ler depois, está em Esther 1:5, Esther 9:11. É o livro de Esther que eu estava estudando, mas vamos lá. Aí ele manda chamar a rainha Vasti. Mas a rainha Vasti decidiu, isso está em Esther 1:9, fazer um banquete também. Aí ela me faz um banquete para as mulheres, no mesmo tempo
que o rei Assuero estava dando uma festa para todo o povo. E aí, quando eles vão chamar a rainha Vasti para comparecer diante do rei, ela nega. No versículo 12 fala assim: mas a rainha não atendeu à ordem do rei. E a Bíblia fala que o rei ficou furioso. Vasti, ela tinha a obrigação de comparecer diante do rei. Quando o rei chama, não tinha esse negócio não, você tinha que obedecer. Imagina uma autoridade na tua vida, alguém que te chama e você não vai. Então, na verdade, Vasti, foi o nome que foi dado para ela, por quê? Porque ela tinha uma beleza em comum. Segundo alguns estudiosos, o nome de Vasti era Ametriz. Mas ela, por ter essa beleza em comum, eles deu o nome para ela de Vasti, porque ela tinha uma beleza em comum. E agora eu queria compartilhar com vocês algumas 4 características negativas que Vasti tinha, que eu e você, que nós não podemos ter, que isso vai nos comprometer, isso pode gerar morte, isso pode gerar perdas na tua vida. Então olha só, a primeira característica negativa que Vasti tinha era o que? Frieza. Frieza, ela negou comparecer diante do rei, sabe, ela não tinha mais aquele encanto pelo rei. Vasti chegou num tempo na vida dela, que ela tinha mais prazer em desfrutar do palácio do rei, em desfrutar das joias, em desfrutar das festas, do que propriamente estar na presença do rei. Sabe, ela entrou num tempo de frieza espiritual. Eu lembro que quando começou esse negócio de quarentena, e eu estava orando muito naquele tempo, né, para tentar entender o tempo que era. E aí, quando falaram assim, ó, vai ter que ficar 15 dias sem sair de casa. Aí muita gente ficou murmurando, reclamando, né? Eu falei, nossa Deus, entendi o que o Senhor quer fazer. Eu entendi, o Senhor quer restaurar a intimidade do homem com o Senhor e do homem com a sua família. Falei, glória a Deus, hein? Glória a Ti, Senhor, está funcionando. E aí Deus colocou no meu coração, não. Essa era a ideia de Deus, mas isso não estava funcionando. Se você for parar para ver as pesquisas, foi um tempo onde mais teve separação, onde teve mais abuso sexual, onde as pessoas ficaram mais distraídas com Netflix, redes sociais. Infelizmente, as pessoas não entenderam que aquele tempo era um tempo de tirar a nossa frieza com a nossa família. Por quê? Porque a vida é corrida. Sabe, se você for parar para ver, a gente que está na obra, que está no ministério, se você não se policiar, todo dia você tem uma coisa para fazer, todo dia. Eu fico olhando a gente, às vezes a gente vai para Cravinhos de segunda, aí terça tem estudo, aí quarta tem Cravinhos, aí quinta tem culto de ensino, aí sábado às vezes eu tenho que pegar, trazer as meninas na rede, aí domingo tem 2 cultos, tá. Se você não se policiar, você vai se comprometer com as coisas de fora. E qual o tempo que você vai separar para buscar a presença de Deus e para ficar com a tua família na mesa? Então a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. Por quê? Porque Vasti, ela estava fria, ela não queria, ela não se preocupava mais em estar na presença do rei. Cadê os casados? Quando você estava namorando, se deixa, você queria ver a tua namorada e tua esposa todo dia, te dava prazer de ver ela. E Vasti chegou num ponto que ela não estava mais nem aí para o marido dela, de comparecer ou não, de obedecer ou não. Então Deus, Ele quer resgatar. Olha, o que Deus ministrou no meu coração, vou compartilhar com vocês. Falei, Deus, até quando nós vamos viver isso? E Deus ministrou no meu coração, até o dia que a igreja, que as pessoas se alinhar com aquilo que eu tenho para a família delas, com aquilo que eu tenho para o meu relacionamento com elas. Então a gente quer que esse tempo seja diminuído, a gente precisa alinhar nosso coração ao coração de Deus, amém? Então ali, essa frieza de Vasti é uma frieza que a gente não pode ter, uma característica negativa. Então vamos buscar aprofundar esse relacionamento íntimo com Deus. James, mas eu não estou em pecado. Não, James, eu vou no culto, eu vou no estudo, eu faço devocional.
sabe? Tenho porém contra ti, Deus não tinha nada contra uma das 7 igrejas de Apocalipse. Ele fala assim: olha, o que eu tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Então a gente precisa resgatar o nosso primeiro amor com Deus, a gente precisa resgatar o nosso primeiro amor com a nossa família, sabe? Você sai para o trabalho, aquela saudade de chegar em casa, de ver tua esposa, de ver teus filhos. Você vai fazer a obra, aquela saudade de entrar no quarto, no secreto, poder colocar o joelho ali, colocar um louvor, pegar um livro e ler, entrar naquela intimidade com o Espírito Santo. Então isso é uma característica negativa que Vasti tinha, que poderia fazer ela perder a coroa dela, que poderia fazer ela perder a vida dela, que poderia fazer ela se perder e perder a família dela. Outra característica negativa de Vasti, a aparência. Ela estava mais preocupada com a maquiagem dela, ela estava mais preocupada com os brincos, ela estava mais preocupada com a aparência do que muitas vezes com a essência que ela tinha que ter. E Deus, o que Ele espera de nós não é a aparência, não é a essência. Eu poderia subir aqui e pregar bonito, mas e aí? Será que é tudo verdade? E quando eu estou no quarto, e quando eu estou sozinho, e quando eu estou onde ninguém está me olhando? Então a gente precisa sair, não viver com essa característica negativa, de viver de aparência, para que todo mundo te elogia, para que todo mundo venha curtir você, te achar uma pessoa legal, uma pessoa boa, amém? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Outra característica negativa dela é que ela não tinha temor a Deus, ela não tinha temor. Temor é uma fusão de amor e respeito por alguém. Sabe, muitas vezes, o que faz você ser fiel num casamento, não é o quanto você ama a tua esposa, mas é o quanto você teme a Deus. James, quem ama não trai. Quem já ouviu isso? Já ouviu, né? E eu posso dizer que infelizmente isso não é uma verdade, porque amor é atitude, não é sentimento. O que vai fazer você andar com fidelidade com a pessoa é o temor que você tem a Deus, porque todas as vezes que você for pecar, se for fazer algo errado, talvez a tua esposa não vai estar ali perto, você ama muito ela, mas a hora que você lembrar, opa, peraí, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, Deus está me olhando. Então o que faz a gente ser fiel a uma pessoa, a algo, é o nosso temor a Deus. Então Vasti não tinha mais temor a Deus, ela não tinha temor ao rei, e às vezes a gente perde o temor a Deus, a gente começa a brincar com Deus, e não é tempo de brincadeira, a gente está vivendo um tempo, é os últimos dias, é como eu falei, um grande avivamento que é chegar, só que não é derramado avivamento, enquanto a igreja não se arrepender, enquanto não houver arrependimento, então Deus está santificando a igreja. Esse decreto de morte é uma ferramenta que Deus vai usar, uma ferramenta que o diabo lançou, mas que Deus vai usar para santificar a noiva dele, amém? Não estou falando de perfeição, porque aqui é tudo pecador, talvez daqui eu sou o pior dos pecadores aqui, mas é tempo de santificar. Então nós chegamos num tempo que é assim, ó, aqueles que estão santos vão se santificar ainda mais, e aqueles que estão sujos vão se sujar ainda mais, amém? Este é o tempo. E aí a quarta característica negativa de Vasti é o que? Ela me faz um banquete na mesma hora que o rei estava fazendo, ou seja, competição. Não, pera aí, James, ó, a minha família é melhor que a tua. Não, a minha igreja é melhor. Não, eu prego melhor, eu canto melhor. Não, ó, minha esposa não sabe de nada. Eu sou melhor que ela. Não, meu filho, vixe, meu filho não... Competição. Então Vasti, ela faz uma festa na mesma hora que o rei estava fazendo a festa. E eu quero te dizer que essas características negativas gerou consequência na vida de Vasti. Gerou um decreto de morte, o decreto de morte que Satanás lançou sobre a vida dela, conseguiu alcançar ela. Sabe por que alcançou? Por causa dessas características negativas.
E aí o que aconteceu com ela? Perdeu a coroa, perdeu o rei, perdeu a família, perdeu tudo o que tinha, e uma outra rainha foi colocada no lugar dela. Agora entra o posicionamento da outra rainha, que é Esther, que é esse o posicionamento que Deus espera de mim e de você, amém? E aí em Esther 2:2, se vocês não quiserem abrir a Bíblia, não precisa, é onde, depois que Vaste nega comparecer diante da presença do rei, ele é aconselhado a abandonar, mandar ela embora e arrumar outra rainha. E aí depois de um tempo, ele aceita buscar outra rainha para ficar no lugar de Vaste. E aí no versículo 2 ele manda buscar as mais lindas virgens do reino. Fala, olha, vai nas 127 províncias, vocês vão buscar as mais lindas ali virgens, porque uma delas vai ser a futura rainha. Uma delas vai ser a rainha. E aí eles começam a buscar. E segundo alguns estudos, Esther foi escolhida entre uma média de 1.400 mulheres virgens. Naquele tempo existia 3 milhões de judeus na cidade ali de Suzã, ali nas províncias, 3 milhões. E ali eles começam essa busca por uma nova rainha. E na verdade, tudo isso que eu falei para vocês, a mão de Deus estava sobre isso, porque Vaste, ela não gostava do povo de Deus. Se você for ver, ela vem da linhagem de Nabucodonosor, que muitas vezes foi contra o povo de Deus também. Então ali, Deus preparou aquele momento para levantar a rainha Esther como a nova rainha. E ali no versículo 2:17 de Esther fala assim: e ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Aí ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaste. E aqui eu quero compartilhar com vocês o segundo posicionamento, e o posicionamento que vai fazer você se livrar desse decreto de morte e trazer para a tua vida e para a vida das pessoas um decreto de vida, amém? É isso que Deus espera de mim e de você. E Esther tinha tudo para dar errado. Esther era uma órfã, cuidada ali por Mardoqueu ou Mordecai. A gente sabe muito pouco sobre a família dela, mas aparentemente ela não tinha nada para oferecer para um rei. Mas Deus tinha colocado um sonho no coração dela, Deus tinha colocado o projeto dele no coração dela, porque ela tinha sim algo muito grande, que ela tinha temor a Deus, que ela tinha intimidade com Deus, que ela buscava a Deus, ela acreditava em Deus. E aí Esther, que no caso é a Hadassah, que é o nome dela, o verdadeiro nome dela, que significa a protegida, aquela que protege, a governante, ou aquela que tem influência. E é esse o tipo de pessoas que Deus quer encontrar em mim e em você, amém? Olha, a Janaína, a protegida, aquela que influencia. Então Deus está preparando eu e você para esse tempo de guerra, para ser essa Hadassah, para se posicionar como Hadassah. E elas eram muito diferentes. Por exemplo, o Vaste faz um banquete à parte, para não participar do banquete do rei. E Esther, mais para frente você vai ver que ela faz um banquete, mas é para ter o rei dela na presença. Então tem várias diferenças entre os dois. Então Vaste, ela amava os benefícios do rei, mas Esther fazia de tudo para estar na presença do rei. Olha a diferença delas. Vaste negou comparecer diante do rei, e Esther, ela arrisca mais para frente a própria vida dela para comparecer diante do rei, amém? Então essa é a diferença das duas, e essa é a característica que a gente pode ter. Então ali continuando o texto, gente, para mim ganhar tempo, Deus ele levanta Esther, a nova rainha, a toda poderosa ali, ao lado do rei, comandando ali 127 províncias, lugares,
estava tudo bem, mas existia uma causa colocada dentro do coração de Esther, existia um propósito colocado dentro do coração de Esther. Sabe, você precisa entender que Deus, Ele quer te colocar numa posição de governo. Deus, Ele te dá para você escolher, ou você seja uma pessoa que vai discipular, que vai ensinar a palavra para as pessoas de influência, ou Ele vai te colocar num cargo, numa posição de influência, para você cumprir o propósito dEle aqui na terra. Você precisa cumprir aquilo que Ele te chamou aqui na terra. Sabe, às vezes, será que eu pensava, Deus, para que eu existo? Para que o Senhor me criou? Comer, beber, dormir, trabalhar, acordar no outro dia cedo, comer, beber, dormir, trabalhar? Não, Deus te criou com um propósito maior, amém? Deus te criou com um propósito maior, e na hora certa, vai vir um estralar aqui na sua mente, vai ser o momento de você cumprir aquilo que Deus te chamou. Talvez você não está entendendo nada que eu estou falando aqui hoje, mas de repente, vai falar, nossa, aquele pastor lá que fala muito, parece um papagaio, ele falou que isso ia acontecer na minha vida, e realmente aconteceu. Então Esther, a missão dela era fazer o quê? Eles descobrem que Ramã havia feito esse decreto de morte, ele é esparramado para todos aqueles estados, e aí alguém precisava fazer alguma coisa, porque o povo ficou apavorado, os judeus ficou apavorado, falou, meu Deus, eles vão matar a gente, eles vão nos humilhar, eles vão acabar com a gente. E aí Mordecai, ele rasga as vestes dele. Mordecai ali, que foi levantado para preparar Esther para aquele tempo. A palavra de Deus fala que ele rasga as vestes ali, ele começa a buscar a Deus, clamar a Deus, ele começa a orar intensamente. No momento ali de crise emocional dele, no momento de angústia, de dor por saber o que estava para acontecer, aí ele pega, ele manda uma mensagem para Esther. Aí ele manda aquela mensagem para Esther, para ela fazer alguma coisa, porque ninguém poderia fazer mais nada a não ser ela. E às vezes você fala assim, nossa Jay, mas eu já sofri tanto nessa vida, eu já tive tantas perdas, tanta coisa ruim aconteceu comigo, e de repente você hoje está num lugar de destaque, você tem um bom emprego, você tem uma boa família, você tem uma boa casa, e você pensa assim, nossa, o mundo aí está caindo, mas eu estou bem, não, peraí, o pastor está com problema ali com umas pessoas, eu não vou ajudar ele, porque eu não vou me meter nisso, hoje Deus me fez prosperar, eu estou vivendo uma vida boa, não tem nada a ver com isso, não vou me envolver. E assim estava Esther, ela tinha tudo o que ela queria. Nossa, depois de tudo que ela passou, e aí de repente Mardoqueu, ele manda uma mensagem para Esther, fala, olha Esther, você vai ter que chegar diante do rei, e revogar esse decreto de morte que está sobre nós. E aí Esther, nossa, mas como assim? Agora que eu estou bem na vida, estou bem financeiramente, tenho um bom marido, tenho poder. E aí olha que tremendo, esse texto eu quero que vocês abrem, Esther 4,13, já estou quase entrando na parte final, gente. Esther 4,13, olha a mensagem que Mordecai mandou para Esther. Esther 4,13, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles vão ser salvos. Porém, você, Esther, morrerá,
e a família do seu pai desaparecerá. Meu Deus do céu. Olha o resumo do que Mordecai falou para ela. Falou: ó, Esther, escuta aqui. Você vai agir nessa situação, que foi para isso que Deus te chamou. Mas eu te digo uma coisa: se você não fizer nada, se você ficar aí nessa zona de conforto, se você ficar aí só preocupada com a tua vida, enquanto um monte de gente está morrendo, precisando de ajuda, você pode ter certeza que do céu vem o socorro e vai salvar os judeus, mas você vai morrer, e a família do teu pai vai sumir, vai desaparecer. Este foi o recado bem claro de Mordecai para Esther. Sabe, e nós vivemos um tempo que às vezes dá vontade de fazer isso, dá vontade de pegar. Às vezes eu fico assistindo com a Fabiana aqueles programas que o pessoal compra casa lá na Flórida, no meio do mato, em frente ao rio. Não sei se você já viu. Aí eles vão lá, compram um barco, uns ficam ali vendendo pizza no navio, e aí aquela vida boa, fala: meu Deus, tô nem aí que está acontecendo lá fora, eu tô aqui no meu barco, tô aqui com a minha família de boa, tranquilo. Sabe, às vezes dá vontade de fazer isso. Mas aí eu lembro desse texto. Olha, pastor Alex, olha, se você não se posicionar lá em Serrana, Renato, se você não se posicionar em Serrana, ainda que venha do céu socorro, eu vou salvar aquele povo. Isso é o que Deus fala para a gente. Isso é que queima o coração quando Ele coloca um propósito no coração de vocês. Só que ao mesmo tempo assusta, porque Ele fala: mas se você não fizer, está amarrado, né? Você morrerá e a família do seu pai desaparecerá, misericórdia. Mas é isso, parece que Deus te colocou na parede, mas não é. Deus, Ele sabe que a gente é humano, que muitas vezes a gente quer recuar, que muitas vezes a gente quer fugir, mas não foi para isso que Deus te chamou nesse tempo. Não foi para isso. Deus te chamou para ser uma luz nesse tempo, para ser sal da terra nesse tempo. Olha o complemento desse texto, ó. Então ele fala que a família do seu pai desaparecerá, mas quem sabe, talvez você não tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Ou seja, quem sabe eu e você não foi criado para este tempo. Nossa, James, eu preferia o tempo dos mártires. Eu não. Cada um teve suas lutas em seu tempo. Uns foram decapitados, um foram cerrado ao meio como Isaías, um foi crucificado de ponta cabeça. Mas esse é o nosso tempo. E um dos nossos maiores inimigos hoje é o quê? Essa batalha espiritual, essa batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, é essa aproximação do arrebatamento. Um arrebatamento, algo que foi pregado tantas vezes. Pessoas morreram sem presenciar o que nós estamos vivendo hoje. A gente tem essa oportunidade, eu vou falar, esse privilégio, por mais que assustador, mas é para este tempo que a gente foi criado. É para este tempo. Por quê? Porque Deus, Ele confiou em mim e em você, de trazer, de levar esse decreto de vida, não só para as igrejas que estão adormecidas, mas para as pessoas lá fora que estão desesperadas, amém? Como que eu vou fazer isso, James, se eu mesmo estou com medo? Epa, você tem o verdadeiro amor dentro de você, que é Jesus, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? Que Deus possa derramar nessa noite uma unção de ousadia sobre nossas vidas. Que Deus possa derramar nos nossos corações uma paixão extravagante pelo noivo, pela obra, pelo reino. Amém? E aí o último ponto que eu queria compartilhar com vocês. Eu preciso acabar a história de Esther, né? Senão vai ficar pela metade. E aí Esther, ela aceita o desafio de comparecer diante do rei. Aí ela pega, ela propõe para o povo dela um jejum de 3 dias, porque ela sabia que ela precisava estar num processo de santificação, de preparação, de alinhamento com Deus.
Eu sei que é ruim jejuar, né? A nossa carne não gosta de jejuar, de orar intensamente, mas ela prepara aqueles 3 dias, porque ela ia ter que comparecer diante do rei. E naquela época tinha uma lei que era assim: se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, o rei ele tinha um cetro, um bastão. Se você entrasse na presença dele sem ser chamado, se ele não levantasse o cetro, era pena de morte para a tua vida. E aí Esther teria que entrar diante da presença do rei sem ser chamada, e arriscar a coroa dela, as joias dela, a posição dela, para salvar um povo. E aí a palavra de Deus fala que Esther comparece diante do rei. E é tremendo que naquele momento, o rei estende o cetro para ela, e ela toca o cetro de Deus. O que eu quero dizer para vocês essa noite, que há um cetro de justiça espiritual, que foi colocado sobre nossas vidas. Deus, Ele dá a você acesso a tocar nesse cetro. Você não precisa ter medo de tocar no cetro de justiça de Deus. Sabe? Por que a igreja primeiro? Porque a igreja que foi levantado para trazer um decreto de vida para as pessoas que estão morrendo lá fora. James, mas eu oro para as pessoas e mesmo assim ela morre. Ainda que ela morra, que seja morrendo em Cristo, alcançando a salvação e passando a eternidade dela com Deus. Isso é o mais importante. Amém? A morte física é um detalhe. Embora a gente tenha muito medo, mas é um detalhe. Mas a minha missão e a tua missão é levar as pessoas lá fora a tomar posse do decreto de vida que Jesus conquistou para mim e para você e para eles lá fora, através da morte e ressurreição dele. Amém? Esse é o cetro de justiça que foi levantado, que está levantado sobre nossas vidas. Você tem acesso a ele essa noite, amém? Você tem acesso a esse cetro. E assim, todo decreto de morte vai ser revogado, e um decreto de vida vai ser conquistado para as pessoas. Amém? Todas as pessoas que eu conhecia, ou que eu tive a oportunidade de ir no hospital, ou de ligar, ou de falar para elas, eu não sabia se elas iam morrer ou não, mas enquanto elas estavam conscientes, sabe, eu fui falar do amor de Jesus para ela, fazer ela aceitar o plano de salvação. Aí tem gente que fala assim: ah, James, mas aí não vale a pessoa aceitar Jesus na hora que está morrendo. É fácil. Não é fácil não, porque eu já vi gente chorar e não se arrepender mesmo morrendo. E seja fácil ou seja difícil, eu preciso levar um decreto de vida para elas. Quantos parentes nossos que ainda não têm a salvação conquistada? Quantas pessoas lá, e que da mesma forma que a misericórdia de Deus e a graça de Deus foi derramada sobre as nossas vidas, Deus quer derramar na vida deles também lá fora, amém? É para eles também. Eu gostaria que vocês ficassem em pé agora, acho que já deu meu horário. Quero mandar um recado para você que está me assistindo agora. Nessa história de Esther, Ramã fez de tudo para destruir o povo de Deus. Em um certo momento, ele tinha muita raiva de Mordecai, porque Mordecai na verdade se tornou o principal inimigo dele. Ele queria que Mordecai se prostrava diante dele. Ele queria que Mordecai se submetesse a ele.
Ele queria humilhar Mordecai, ao ponto de construir uma forca. Ele queria usar a autoridade dele maligna para enforcar, para matar Mordecai na forca. E Deus é tremendo. Deus ali trabalhou na situação, e a forca que Haamã fez para matar Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado nela. Ai de vocês que têm perseguido a igreja, ai de vocês que têm perseguido a noiva de Cristo. Talvez você está me assistindo agora. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus, ninguém toca nela. Eu quero dizer para vocês, tudo aquilo que o inimigo fizer contra vocês, vai cair sobre eles, amém? Sabe, é o cetro de justiça de Deus que está sobre nossas vidas. Não é o cetro, a autoridade, bastão de autoridade do homem, das leis do homem. É o cetro daquilo que é justo perante o reino de Deus, perante o reino dos céus. Então, aquilo que o inimigo preparar para você, ele que vai morrer nisso, ele que vai perder nisso. Então você não tem que temer o inimigo, você tem que temer a Deus, amém? Buscar ele intensamente. Então essa noite a Laura vai cantar uma canção. Você já tem alguma canção? Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, que é uma noite de aquecimento espiritual, aquecimento de relacionamento familiar e principalmente de relacionamento com Deus, porque Deus quer derramar o avivamento dele sobre nós, Deus quer derramar o poder dele sobre nós. Você precisa sair daqui entendendo essa noite, que é para este tempo que você foi gerado no útero de Deus, que é para este tempo que você foi gerado. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar, os olhos do Senhor estão sobre a noiva de Cristo. Deus procura pessoas, Deus tem procurado pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que Ele possa encontrar em mim e em você uma adoração sincera, uma adoração extravagante, uma adoração verdadeira. E Deus também está à procura de pessoas que se coloquem na brecha, em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol da empresa que você trabalha, em prol do teu bairro, em prol dessa nação. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e que Ele possa encontrar em mim e em você um verdadeiro adorador, e uma pessoa ousada para se colocar na brecha, para que todo decreto de morte seja cancelado, e para um novo decreto de vida seja colocado no coração das pessoas. Começa a falar com Deus enquanto a Laura canta essa canção. Canta para Deus, ora, imagina agora, usa sua mente, focaliza. Há um cetro de justiça sobre nossas cabeças essa noite. Toca esse cetro de justiça. Há uma autoridade espiritual sobre tua vida. Deus está colocando uma autoridade sobre a tua vida para curar enfermos, para expulsar demônios, para mudar ambientes. Ora maracataranaias. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.